Eu me chamo Mauro e sou do interior de Pernambuco. E vou contar para vocês uma história de um homem que há muitos anos atrás conversava com os mortos. Pois bem, vamos ao relato. Eu me lembro muito bem que nessa época eu tinha 12 anos de idade e sempre ouvia falar nesse homem, que diz que esse homem desde criança também, que sempre ele via as pessoas que morriam depois de algumas horas que tinha falecido. Essas pessoas apareciam para ele, conversavam com ele e ele já estava até acostumado. Quando ele tinha 12 anos de idade, disse que o melhor amigo do seu pai tinha falecido, umas 11 e pouco da manhã. E quando bateu 6 horas em ponto da tarde, ele estava ali jantando na cozinha e o melhor amigo do seu pai passou ali bem em frente à porta e parou e ficou olhando fixamente para eles. E ficou falando algumas coisas para ele lá, como que ele tinha morrido. E nessa hora ele contou pro seu pai, mas seu pai deu uma bronca nele e falou que essas coisas não existiam. Pra ele parar com isso, que ele estava ficando louco. Conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais velho. Um dia, assim à tarde, ele ia andando na estrada e o pessoal estava trazendo uma senhora que tinha falecido. Como naquela época não tinha nem caixão, eles estavam trazendo uma rede. E quando ele passou por aquela senhora, ninguém percebeu, mas ela automaticamente abriu os olhos e olhou para ele e falou com ele. Chamou ele para ir no seu velório. E ali ele contou para algumas pessoas e as pessoas saíram brigando, falando que ele estava ficando louco. Como as pessoas nunca acreditavam e sempre brigavam, então ele foi parando de falar para as pessoas. Ficava só para ele mesmo. Mas o fato assim que deixou até ele mesmo assustado foi quando ele já era um senhor. Ele estava um certo dia sozinho, dormindo na sua cama, era 11 horas da noite. Quando uma senhora mais velha da comunidade, que tinha falecido há algum tempo, e detalhe, essa senhora antes de falecer, ela era bem fraquinha e cega, bem pálida mesmo. Quando ele deitou, ele começou a ouvir ela vir, começou a ouvir assim, se tivesse uma pessoa vindo na sua direção, como se estivesse andando com muita dificuldade e se arrastando assim, segurando nas paredes. E veio vindo, até que chegou no quarto dele e olhou para ele e falou seu nome. E quando ele viu, ele ficou com muito medo. Foi a única vez que ele sentiu medo na vida. Mas com muita dificuldade ele teve coragem de perguntar para ela o que ela queria. E ela falou que estava muito triste com seus filhos, porque depois que ela morreu, eles estavam todos brigando, se matando por causa de terra, por causa dos bens materiais. Então ela queria que os filhos dela parassem de confusão e queria que eles rezassem uma missa para ela. E ele falou que tudo bem, que daria o recado. E depois disso simplesmente ela sumiu. Aquela noite ele não conseguiu dormir. Com o passar dos anos, ele foi ficando muito velho e veio a falecer. Mas essa história eu lembro perfeitamente até hoje. Boa noite. Olá, eu sou o Raimundo e sou do interior do Ceará. Vou contar algo que minha mãe me contava. Uma história muito surpreendente. Que era assim. Nessa época, tinha uma família muito rica. E um dos filhos desse homem era bem ruim. Ele sempre gostava de naquela época era os bailão, gostava de levar faca e fazer maldade com as pessoas. Confiava que era rico. E um certo dia, um capanga, como se falava antigamente, de uma fazenda, que era muito amigo dele também, quando se juntavam os dois era só para fazer maldade. E nesse dia esse cara veio e ficou ali quase meio-dia amolando uma faca. A faca ficou tão amolada ali, ele esfregando na pedra com água, que dava para cortar até fio de cabelo. Ficou uma verdadeira navalha. E ela contava que ela mesma chegou para ele e perguntou
por que ele estava molando tanto aquela faca. E ele falou que era para um certo cidadão que estava precisando que ele passasse ela nele. Na hora ela se arrepiou inteira. Era uma rincha que ele tinha com um cara que também gostava de brigar nos forró da vida. Pois bem, quando anoiteceu, eles foram para esse dito bailão. O filho desse homem rico e esse cara, esse capanga da fazenda. Foram para esse forró. Quando chegou lá, se estranharam com esse cara e começaram a brigar na porrada. Até que esse cara viu que não ia dar conta porque estava 2 contra 1 e o cara estava um pouco bêbado. Então ele pegou e saiu correndo. E veio correndo, correndo até chegar ali perto da casa desse homem que era rico. Ela não sabia se ele tinha vindo pedir ajuda ou se esconder. Mas quando chegaram ali perto de um pé de manga, os dois alcançaram ele. Até mesmo como eu falei, diz que a história fala que ele estava meio bêbado. Não é a mesma coisa de um homem quando tá sã, né? Pois bem, diz que na maior covardia do mundo, um deles segurou esse cara e o outro enfiou a faca. Deixou o cara todo cortado. Uma morte horrível. Aí foi aquele alvoroço todo. Na época o filho do homem rico foi preso, mas naquela época quem tinha muito dinheiro falava mais alto. E o homem acabou que foi solto depois de uns 8 meses. Mas aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Depois de um tempo, quando dava por volta de 6 horas da tarde, algumas pessoas, não eram todos, mas várias pessoas, algumas pessoas ali daquele interiorzinho, começou a falar que estava vendo a assombração daquele homem. Diz que começava a ouvir os gritos de lamentação dele lá naquela árvore, e quando dava que não, ele passava ali na estradinha. Do jeito que ele tinha morrido, todo cheio de sangue, todo ensanguentado. Uma coisa mais assustadora do mundo. Inclusive a minha mãe chegou a ver ele umas 2 vezes. Isso ficou por algum tempo. Aproximadamente uns 2, 3 meses. Depois, simplesmente do nada, aquele homem parou de aparecer. Ela acreditava que alguém tinha ido, sem falar nada, fazer uma missa para ele. Mas não sei. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Jorge e moro na Bahia, desde criança. E vou contar para vocês uma vez que eu vi algo muito assustador, meio encruzilhada. Pois bem, vamos ao relato. Isso aconteceu há uns 4 anos atrás, quando eu voltava da casa do meu amigo. A Bahia é um lugar muito conhecido por essas coisas assim. Muito casos de lobisomem, muitos casos de coisas sobrenaturais. Então, um certo dia, eu fui para casa do meu amigo, umas 7 horas da noite. Eu vi algumas coisas ali na encruzilhada, mas eu nem liguei. Eu nem mexi nas coisas que é dos outros. Se é que vocês me entendem. E as horas foram se passando. Quando deu umas 10h40 da noite, eu resolvi voltar para casa, porque no outro dia tinha que trabalhar cedo. Isso era uma noite de quinta-feira. Quando eu voltei, ali bem naquela encruzilhada, e a rua estava bem deserta, novamente eu vi várias coisas ali na encruzilhada. E tinha 2 velas acesas. Eu me benzi e passei, morrendo de medo. Eu confesso que eu sempre tive muito medo dessas coisas. Pois bem, só que conforme eu passei, eu percebi que como se tivesse algo muito, sei lá, muito pesado me perseguindo, como se tivesse pegadas. Então eu corri um pouco. Quando eu cheguei a uns 50 metros que eu olhei para trás, eu vi um vulto bem alto, mas bem alto mesmo, meio encurvado, olhando para aquelas velas. Uma coisa muito horrível. Deu para perceber que era coisa de outro mundo. Nessa hora quase que eu caí das pernas.
Saí correndo dali rapidamente, cheguei em casa branco. Quase sem fôlego para falar para minha mãe. E ela falou para eu ter cuidado, não ficar passando mais esses lugares tarde da noite. Porque tem muito espírito ruim. Boa noite.